Boa tarde. Começa aqui mais o Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos olhar para o que se espera da reunião da Reserva Federal Norte-Americana esta quarta-feira. Ainda nos Estados Unidos vamos olhar para os primeiros passos dados pela administração de Joe Biden na Casa Branca e o que é que esses sinais representam para os mercados. Vamos falar ainda dos resultados das grandes tecnológicas americanas e, por fim, passando dos Estados Unidos para a economia global, vamos analisar as projeções hoje divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional. O nosso convidado de hoje é o Luís Tavares Bravo, diretor de Investment Advisory do Bison Bank. Boa tarde, Luís. Bem-vindo ao programa. Boa tarde. Obrigado por convidarem. Ora essa. Luís, vamos olhar para a reunião da FED, que começou hoje, terça-feira, e acaba amanhã, quarta-feira. Tal como na semana passada, com o BCE, não se esperam grandes novidades em termos de medidas concretas. Portanto, o foco vai estar na mensagem, neste caso de Jerome Powell. O que é que Powell poderá dizer sobre os riscos e o progresso da recuperação económica nos Estados Unidos? Sim, efetivamente aquilo que são as expectativas do mercado não apontam para nenhumas alterações em termos de política monetária ou taxa. Mesmo em termos de discurso, julgo que a Reserva Federal deverá abster-se de fazer bastantes comentários, porque obviamente que a política monetária que neste momento está colocada em prática tem muito a ver com questões sanitárias e isso seria, obviamente, proceder comentários sobre uma área onde eles não estão tão apontados. Eu diria que se calhar a grande curiosidade não está tanto no discurso, mas naquilo que eventualmente vai ficar fora do discurso. Ou seja, durante os primeiros dias do ano, muitos analistas salientaram uma série de declarações por parte de alguns membros da Reserva Federal relativamente ao chamado tapering, portanto, a retirada do grande programa de estímulos, uma vez que para o ano, portanto, não para já, mas digamos aí mais para o quarto trimestre de 2021, à medida que o processo de vacinação fosse levado a cabo, e portanto houvesse tal recuperação mecânica da economia. Isso foi um pouco discutido, obviamente que foi depois, não vai ser obviamente uma das coisas que vai acabar por ser faladas para já, é muito prematuro, e Jerome Powell também deu a entender isso, é muito prematuro estar a falar do tapering nesta altura do ano. Mas é de facto aquele, digamos, o silêncio, um silêncio que acabará por ser discutido provavelmente pelos analistas, sobretudo à medida que formos vendo alguns resultados positivos da parte da vacina, da frente sanitária, do processo de vacinação em curso. O que é certo é que no início do ano as yields do Tesouro norte-americano, nomeadamente aquelas de maior prazo, subiram bem. Houve uma grande clivagem entre a maturidade mais longa e mais curta. Depois Jerome Powell e alguns membros do board esfriaram essa ideia do tapering, não é? Portanto, reduzir pelo menos a compra de ativos, já para não falar de uma eventual subida dos juros. Mas o que é certo é que vêm estímulos. 1,9 bilhões de dólares, e que provavelmente, se aliar a uma vacinação, a uma operação de vacinação efetiva e eficaz, tal como Joe Biden prevê, trará aqui, certamente não agora, mas daqui a 3 meses, um ruído superior em relação a uma eventual subida de inflação. Achas que isto vai estar em foco, nomeadamente a questão dos estímulos, ou seja, Jerome Powell e os membros do board vão se focar completamente nos estímulos e vão dizer que, independentemente do que venha a acontecer nos próximos 6 meses, a política de juros baixos é para manter e a compra de ativos também? Ou achas que poderá haver aqui aquela palavra de estamos atentos ao mercado, que é sempre aquela abertura para a qualquer momento fazer aqui uma alteração? Eu, se tivesse que optar, optaria pela tua segunda escolha. Aquilo que é a minha percepção é que haverá uma tolerância para acima daquilo que é o normal, considerado normal nestes casos, relativamente a puxar taxas
ou retirar estímulos, embora obviamente retirar estímulos não será tão nefasto como sinalizar uma subida de taxas, por mais simbólica que ela possa ser, e essa é a percepção, até porque há ainda riscos relacionados com a distribuição da vacina. Obviamente que o Joe Biden, o presidente Joe Biden, está já a preparar a colocar todas as ferramentas que tem à sua disposição para colocar nos 100 primeiros dias do seu mandato 100 milhões de vacinas a serem distribuídas, o que seria fantástico. Mas há sempre incertezas e nós temos visto isso também ultimamente por parte da indústria farmacêutica e, portanto, a política monetária aqui não vai ser muito diferente. Então, Luís, então deixa-me fazer esta subpergunta. Achas que, como já foi inclusive referido aqui há uns tempos, será possível subir um pouco os juros sem retirar completamente o programa de compras? Fazer a retirada a subida das taxas de juros, não, o possível é, a questão é o sinal que isso depois dá. Hoje em dia, por mais simples que seja o sinal, o mercado vai reagir como acabou-se a festa, portanto acabou o período prolongado de conforto, o que numa situação como esta, que é uma delicada situação económica, poderia ser mal recebido por todos os agentes económicos. Portanto, nós estamos a entrar numa era, provavelmente que é um novo normal, com taxas extremamente baixas, os estímulos serão mais prováveis de ser retirados do que provavelmente efetivar uma subida nas taxas de juros. Mas eu acho que para 2021, pelo menos até ao último trimestre do ano, essa é a nossa convicção, vai haver uma enorme tolerância relativamente a níveis de inflação e sinais que normalmente indicariam uma alteração da política monetária. Essa é a minha convicção. Luís, olhando para o imediato, e uma questão que o Marco já abordou na primeira pergunta, os estímulos orçamentais, o pacote no valor de 1,9 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Isto é um processo que já se arrasta há várias semanas. Na realidade, com conversa sobre esta renovação de estímulos nos Estados Unidos já veio antes das eleições de novembro e depois arrastou-se durante o período de transição, e agora Biden quer acelerar para mostrar o ímpeto em ajudar a recuperação, mas está a ter alguma resistência no Congresso. Qual é que é o obstáculo aqui? Como é que isto está a afetar os mercados? Não é uma coisa que está a ser ignorada pelos mercados, na realidade. E como é que o novo presidente poderá ter de resolver a situação? A primeira nota é exatamente essa. Acho que os primeiros 100 dias de governação de Joe Biden vai ser marcada por três prioridades. Uma delas é claramente a parte do controle do Covid-19, que tem a ver com aquela parte de colocar 100 milhões de vacinas em 100 dias, e a segunda é rapidamente pôr em prática o plano de estímulos, que é 1,9, os tais 1,9 bilhões, mas que depois se desdobra naquilo que é o mais importante, que é 1 trilhão ou 1 bilhão à europeia, do tal cheque que vai diretamente para os americanos. Sendo honesto, eu acho que, não sendo um especialista, obviamente, daquilo que são os bloqueios que existem neste momento dentro do Senado e da Câmara, existem condições que os republicanos têm de prolongar no tempo o debate de forma a atrasar a implementação dos estímulos. É isso que eu tenho visto por parte dos analistas, mas não propriamente, não terão a capacidade de não encontrar esse acordo entre os dois grandes partidos, que provavelmente vai acontecer, sobretudo se os democratas conseguirem, a partir de uma certa altura, vencer esse bloqueio que tem a ver com regras, com figuras regimentais que permitem manter o debate num período demasiado prolongado, que depois acaba por perder alguma eficácia, mas no final do dia no final do dia isso depois também acaba por ser contraproducente. Não sei até que ponto é que os republicanos não quererão depois ter algum compromisso relativamente àquilo que é o plano de infraestruturas, porque para além disto existe também um mega plano de infraestruturas que vem acompanhado, diz-se, de um documento que vai ser aprovado com o tal aumento dos impostos, que é aquilo que o Senado republicano, os membros republicanos se opõem mais. E parece-me que o acordo poderá ser muito por aí,
conforme, fazendo também aqui o meu disclaimer, obviamente não tenho percepção suficiente daquilo que é o sistema dos bloqueios que eles, a nível de Congresso para que eles podem ter para bloquear essa situação. Neste momento, as condições para o Partido Democrático levar a cabo este plano nos próximos 100 dias são favoráveis, tirando a parte provavelmente das infraestruturas, o tal Build Back Plan, o polémico Build Back Plan de 2 bilhões de dólares, que vem acompanhado com uma fatura de aumento da carga fiscal, e que é a Sra. Janet Yellen que está a liderar esse processo. Luís, ainda bem que falas de Yellen. Biden está há menos de uma semana no cargo, mas a sua administração, nomeadamente por Janet Yellen, já deu algumas indicações daquilo que pretende perseguir, para além do próprio presidente, e é curioso que, apesar da retórica ser diferente, vimos, por exemplo, através de Yellen, que a questão da China, da guerra comercial, é para manter, mas em outros moldes. Saiu inclusive um artigo no Financial Times em que se refere que Biden também irá ter uma política de incentivar a compra de produtos americanos, portanto não protecionista, mas tão agressivo, mas também com alguma proteção. Quais é que achas que foram até agora as prioridades que já foram demonstradas, para além dessa questão dos impostos? Achas que nos próximos 2 anos, até porque daqui a 2 anos vai haver eleições para o Congresso, e aí poderá haver uma reviravolta na maioria que os democratas têm neste momento, achas que os democratas vão perseguir aquela agenda de regulação das grandes tecnológicas? Eu não sei se terão espaço para isso, depende de como for a configuração do Congresso e dos equilíbrios dentro das duas câmaras, conforme referes e bem, mas eu se calhar centrava a minha resposta na primeira parte da tua questão, porque eu acho que é outra grande prioridade da administração Biden para os 100 dias, que tem a ver com a normalização ou reposicionamento dos Estados Unidos em termos geopolíticos face ao resto do mundo. Aquilo que parece óbvio é que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, compromisso com a Agenda Climática de Paris ou com uma nova Agenda Climática que venha a substituir Paris, uma diminuição da retórica mais belicista dentro da Organização Mundial do Comércio, são coisas que podemos esperar por parte da administração Biden. Muito provavelmente. Segurança, não é? Temos questão de segurança na NATO? Não, eu discordo. Eu diria que depois, relativamente às relações com a Europa, que vão melhorar na parte comercial, muito provavelmente há tensões que se vão manter. Por exemplo, China não vai ser abandonada, pode haver menos agressividade, mas não vai ser abandonado nada do que Trump levou a cabo até ao final do seu mandato. Vai haver vai continuar a haver uma forte agenda relativamente àquilo que é a proteção da propriedade intelectual, portanto não me parece que tenha vindo, que vai haver um retrocesso dessa relação. Depois vai haver provavelmente um retomar de uma maior agressividade com a Rússia. Biden, nos tempos em que era vice-presidente da administração Obama, fez parte de vários grupos onde eram bastante fortes, bastante exigentes com as questões da Rússia, portanto pode voltar a vir a agenda das sanções da Rússia. Com a União Europeia vai haver obviamente vários pontos onde vai melhorar e outros onde vai piorar. Os pontos quentes onde se vai manter algumas tensões vai ser a questão da NATO, provavelmente, vai ser provavelmente por causa da questão da Rússia, essencialmente, e por causa dos novos equilíbrios mundiais e por causa das relações comerciais que a União Europeia está a estabelecer com a China, que são obviamente um ponto de tensão, assim como a questão relacionada com o 5G e tudo o que é propriedade intelectual. Portanto, esses vão ser pontos quentes. Muito obviamente o que não vai haver é um afastamento enorme como houve entre a última administração e a Europa, devia-se à agenda protecionista, completamente protecionista de Donald Trump. Já voltaremos à conversa com o Luís Tavares Bravo, mas antes disso vamos agora para os gráficos da semana com o Marco Silva. Força, Marco. Obrigado, Chico. Esta semana, e como podemos ver aqui no mapa, tivemos as grandes tecnológicas de volta aos ganhos e ganhos substanciais, enquanto a banca em semana de resultados não teve uma prestação muito boa, nem as empresas produtoras de petróleo.
Em relação ao início do ano, podemos ver que o cenário agora já é mais equilibrado, enquanto há 2 semanas as grandes tecnológicas, nomeadamente de serviços, tinham uma prestação negativa, agora já está um pouco mais equilibrado. De realçar aqui a Eli Lilly, a farmacêutica norte-americana, com uma valorização de 22%, muito por culpa de um medicamento que, não sendo vacina, mas que dizem que pode contrariar ou ajudar as pessoas não contraírem o vírus. Em relação ao resto do mundo, na última semana, destaque para a Alibaba, que subiu 6%, e a JD.com, que também com 6% de ganho. Em relação ao início do ano, o panorama é maioritariamente positivo, mas o Brasil não tem tido tempos fáceis na última semana e desde o início do ano, mas com particular ênfase na última semana, e tem só aqui aval de uma das grandes empresas com um comportamento ainda positivo. Em relação à última semana, como podemos ver aqui, as grandes empresas de crescimento foram aquelas que tiveram realmente os estouros atrás delas, enquanto as de média capitalização e de baixa capitalização quase que não subiram. Destaque aqui para a China, que tem um comportamento bastante positivo. Já em relação ao início do ano, podemos ver que mesmo assim as empresas de baixa e média capitalização continuam com ganhos substancialmente superiores às de grande capitalização. Vamos ver se existirá aqui um reequilíbrio até ao final do mês de janeiro. Como é dito, o mês de janeiro é bastante importante para o resto do ano, pelo menos é assim que diz o lema do mercado. Este é o gráfico do S&P 500 de 1 hora, e para dar conta aqui de um padrão muito conhecido, que é o padrão de bandeira, quando ocorre uma subida substancial e depois existe uma ligeira consolidação em baixa neste canal ligeiramente descendente, e depois há um disparo de novo que tem a mesma dimensão, pelo menos, da primeira subida. Este foi um comportamento que depois deu aso a esta lateralização do S&P 500. Se formos a ver no longo prazo, temos aqui o S&P 500 muito perto de uma extensão Fibonacci em relação a esta subida que aconteceu no ano passado até o Covid, e podemos ver que está muito próximo de atingir aqui os 1,61, que é uma métrica Fibonacci muito conhecida, nos 3.930 pontos. Vamos ver se existirá realmente aqui uma resistência importante. Já o Nasdaq tem aqui muito espaço para subir, reparem que ultrapassou essa métrica, esse nível, e agora os 261% está bastante acima. Veremos se existe aqui, ou se é um indício que as grandes tecnológicas vão continuar a puxar pelo mercado. Este é o gráfico das biotecnológicas mensal. Podemos ver que depois de vários anos a lateralizar, as biotecnológicas estão de novo na moda e a atingir máximos históricos. Por fim, o gráfico do Brent semanal, só para dar conta que ainda existe espaço para o petróleo subir, nomeadamente até os $63. Vamos ver se esta linha superior do canal descendente vai ser realmente uma zona de resistência. E é tudo, Chico. Muito obrigado, Marcos. Excelente análise com os números e os gráficos, como sempre. Vamos agora para mais um número, o número da semana, que é 13.635,99 pontos. É um número longo. Foi o fecho do índice tecnológico americano Nasdaq esta segunda-feira, um novo recorde. Voltamos à conversa agora com o Luís Savage Bravo, diretor de Investment Advisory do Bison Bank. Luís, é precisamente sobre as grandes tecnológicas que queremos falar agora. São estas que têm estado a impulsionar esse disparo do Nasdaq nos últimos meses, no último ano quase, como o Marco mostrava nos gráficos. Esta semana, algumas dessas empresas, como a Microsoft hoje, a Apple e a Facebook amanhã, vão apresentar resultados do quarto trimestre e de 2020. Tendo em conta que estas empresas foram das que mais beneficiaram pelo facto das pessoas terem estado muito mais tempo em casa no ano passado, poderemos esperar mesmo números brilhantes? É isso que o mercado está-nos a mostrar com estas subidas de ontem? Sim, à partida, aquilo que os analistas esperam são fortes crescimentos, sobretudo a nível dos EPS, portanto aquilo que é o resultado líquido por ação, para a generalidade das empresas e sobretudo para essas grandes empresas como a Apple, a Tesla, Facebook, Microsoft, que têm estado a liderar
obviamente, os ganhos e a impulsionar os índices, porque têm, de facto, um valor muito elevado. Eu creio, e para introduzir aqui uma variável diferente, porque se fala muito dos múltiplos e obviamente que falar também dos múltiplos nas tecnológicas é sempre muito complexo, porque são sempre múltiplos muito diferentes daquilo que é múltiplos de preço sobre resultado líquido por ação, para quem nos ouve lá em casa, para ficarmos na mesma página, mas que normalmente são muito altos. Portanto, fala-se aqui provavelmente às vezes de há uma bolha, o que é que se passa, será que vai haver uma correção? E nas tecnológicas tem havido de facto um debate à volta disso. Creio que nós, com a pandemia, pode ter expultado uma espécie de revolução digital, as pessoas estão muito mais abertas a discutir esse tipo de temas do que estavam há 2 anos atrás, apesar de já se falar bastante nisso, creio que até já falámos aqui também no Mercados em Ação sobre esse assunto. Às vezes, mas eu creio que aquilo que alguns analistas começam a dizer, que o mercado, como tem capacidade para antecipar alguns eventos, aquilo que também pode estar a ser antecipado é efetivamente uma espécie de uma super revolução industrial para o século XXI, e daí estarmos a ver múltiplos a atingir níveis que não são anormais, nem mesmo com o mercado, com as condições de financiamento que tem, e que pode provavelmente continuar a alimentar este rally para além dos earnings, ou seja, os earnings vão de facto servir digamos, para normalizar um bocadinho os níveis de sobreaquecimento do mercado, mas por detrás disso pode estar também uma expectativa de mais longo prazo, acima do ano 2021, pode estar de facto a descontar o facto de neste momento estar-se a preparar uma revolução, quer na parte digital, quer também naquilo que nós vemos, por exemplo, relativamente à sustentabilidade, que são temas que estão a ser superfinanciados para a próxima década. Luís, o Nasdaq e os seus principais títulos estiveram numa performance algo lateral nos últimos meses, com as ações mais cíclicas a beneficiarem do eventual retorno à normalidade por causa das vacinas. Será que ainda há espaço para mais ganhos nessas big techs, a cloud, 5G, cibersegurança, podem garantir triggers positivos ou ainda bem que referiste a questão da revolução, dessa eventual revolução industrial, porque no ano passado as grandes tecnológicas dos serviços foram aquelas que mais beneficiaram. Mas o que é certo é que desde o início do ano e um bocado no final do ano passado, as empresas de semicondutores ganharam preponderância no Nasdaq em valorizações bastante superiores. Achas que estes semicondutores vão agora estar sob um olhar ainda mais atento dos investidores? E eu lembro-me de um artigo aí há 1 ou 2 dias sobre faltarem chips para o mercado dos automóveis, portanto uma coisa de 2,6 centímetros que está a impedir e atrasar a produção de automóveis pelo mundo inteiro. E o que é certo é que tudo o que é digital, tudo o que nós trabalhamos hoje em dia e pensamos, tem um chip. Achas que poderá haver aqui esta passagem de capital de um lado para o outro? Não me surpreenderia. Aliás, nós falámos aqui das grandes tecnológicas, os Facebook, essas todas. A Tesla vai duplicar, por exemplo, o número de vendas de produção, é isso que se fala, e tudo isso tem, obviamente, esses componentes associados. Mas temos também a apresentação da AMD, que veio e da Texas Instruments, onde se esperam também fortíssimos ganhos ao nível dos componentes, e que é apenas expectável que possa continuar porque são segundas derivadas diretas daquilo que são as tendências atuais no segmento de indústria tecnológica, mas não só, porque também temos os temas de transformação, por exemplo, da economia tradicional, de empresas de economia tradicional que se estão a transformar para isso. E depois temos os riscos. Nós já falámos aqui um bocadinho na outra parte, que tem a ver um bocadinho com a regulação. Por exemplo, o Facebook também apresenta resultados, mas provavelmente em 2021 vai começar a tornar-se mais visível as questões que vêm do Congresso americano, que exigem de facto um maior rigor e se calhar alguma cisão de atividades, e que vem de múltiplos problemas que houve na parte das eleições, mas também aqui na parte da gestão dos números do Covid,
e, portanto, a regulação vai ser um tema, provavelmente, para o próximo ano, que pode condicionar um bocadinho o crescimento, mas sem dúvida que há tendências que, mesmo depois do Covid, e o Covid provavelmente ainda vai levar mais um bocadinho a moldar os hábitos, até voltarmos à normalidade, e estas empresas vão correr e os grandes utilizadores das tecnologias estão a começar a perceber que existem bastantes poupanças e bastantes ganhos para todos, nem que sejam em metros quadrados de escritório, ao utilizar estas soluções como alternativas para o futuro. Estamos a falar só do work from home, mas há uma série de revoluções em curso, e não é por acaso que a Tesla, não é por ser a Tesla, mas é porque vende carros elétricos, é a referência, tem expectativas de duplicar os lucros no final do trimestre do ano, do último trimestre do ano. Luís, vamos para o último tema. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, publicou esta terça-feira o update do World Economic Outlook. É um relatório muito importante que sai 2 vezes por ano e depois é atualizado 2 vezes por ano. Esta é uma atualização. E houve uma revisão em alta, em 0,3 pontos percentuais, da projeção de crescimento para a economia mundial este ano, para 5,5%. No meio de um confinamento geral com números recorde relacionados com a Covid nesta altura, parece estranho ler um bocado estes números em termos de um crescimento tão forte este ano, uma recuperação tão forte. Mas o FMI admite que depois de um abrandamento no primeiro trimestre, o segundo será de aceleração devido à vacina. Concordas com este cenário? Concordo, tendo a concordar bastante, até porque é um bocadinho a tese que nós também estamos a defender para os nossos clientes no Weizenbank. Portanto, aquilo que nós lhe chamamos é uma espécie de trust the process, portanto, confiar no processo. Portanto, isto é dizer o quê? Dizer que existe um processo de vacinação em curso em massa, sobretudo para as grandes economias mundiais, e aqui já estou a incluir também, obviamente, a China. Aliás, a China já está em recuperação, e que aquilo que aponta é para que a maior parte das economias desenvolvidas fiquem em níveis bastante aceitáveis de vacinação, ainda durante o final do primeiro trimestre e princípio do segundo. Obviamente, confiando nós que isto possa ocorrer desta forma, vamos começar a ter no segundo trimestre muitas as economias a ter a tal recuperação automática que acontece pela reposição de liberdades e menos restrições de mobilidade, um pouco ao que vimos também a seguir àquela primeira fase da pandemia. Só que aqui já haverá, digamos, uma luz ao fim do túnel, porque não se prevê que em 2022 possamos ter outra vez restrições tão elevadas ou até ao final do ano. Portanto, se isto ocorrer assim. Depois, na segunda metade do ano, obviamente, correndo tudo como está planeado, nós temos imensos estímulos a serem colocados em prática, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e pelo mundo fora, e uma política monetária acomodatícia que vai permanecer para além de 2021 e onde, como já falámos na primeira parte, eu acho que vai haver tolerância por parte dos principais bancos centrais para qualquer tipo de inflação, para não estragar o processo de recuperação. Qual é que é os riscos e o catch nisto, como se costuma dizer? Obviamente estamos dependentes que o processo de distribuição de vacinas corra bem e que não haja, por exemplo, novas estirpes que alterem significativamente o grau de eficácia das vacinas, e numa segunda medida, portanto, é perceber que a retoma vai ser um pouco desigual. Portanto, para os países, por exemplo, para falarmos mais concretamente aqui no sul da Europa e em Portugal, o nosso processo de recuperação, como temos uma dependência muito mais forte de setores como o do turismo e com grande peso no emprego, portanto, isso vai levar muito mais tempo e, portanto, vamos ter um drag e vamos estar muito mais dependentes daquilo que são as ajudas da Europa do que outros países, mas, no geral, para o mundo e para aquilo que interessa em termos de implicações para os mercados financeiros, os investidores o que têm que fazer é isso, é confiar no processo, aproveitar a volatilidade que vai haver se calhar no primeiro trimestre do ano, porque provavelmente vai haver, e achamos que sim, estamos de acordo, no segundo semestre do ano poderá ser bastante benigno em termos de recuperação, obviamente que não vai ser para chegar ao nível antes da pandemia. Luís, ainda bem que falas no nosso caso, porque a recuperação não deverá ser igual à volta do mundo. Que diferenças é que vês nos ritmos de crescimento nas diferentes regiões e que impacto é que isto poderá ter, por exemplo, na nossa zona euro? Na zona euro, obviamente que acho que é o exemplo acabado das diferenças de recuperação. Nós temos, não só porque
à partida, há diferentes a capacidade de resposta mais imediata àquilo que é os impactos da crise, ficou dependente daquilo que era a capacidade de cada governo disponibilizar orçamento para o fazer. Há governos, podemos dar o exemplo aqui ao lado, da Espanha, que conseguiram ter valores próximos dos 7% a 8% do PIB para responder para dar essa resposta de emergência, e há outros, como é o caso do nosso, onde esse valor anda muito mais baixo, à volta dos 3%, sendo que a média da Europa andará, salvo erro, à volta dos 4% a 5%. Portanto, esses países que têm menos capacidade para sobreviver com o dinheiro do próprio orçamento, vão ter que impor restrições maiores, vão ter que ter mais dificuldade, vão ter mais dificuldade em absorver o choque, e vão ter que estar dependentes da resposta europeia. E depois têm setores mais ciclos, como o caso do turismo, que é o nosso, que provavelmente vai haver um passaporte sanitário, não é? Estamos a imaginar, se calhar a primeira fase, as pessoas quiserem viajar para fazer turismo para Portugal, portanto vai haver esta questão das listas, isto vai manter-se provavelmente durante mais um ano, digo eu, portanto, pelo menos dentro do espaço europeu. E Portugal, obviamente, se ainda por cima tem uma ligação especial com países como o Brasil, onde há variações de tipo perigosas, tem aí mais um risco adicional. Por outro caso, países com maior infraestrutura médica, com capacidade para vacinar muito mais rapidamente, como por exemplo é o caso da Alemanha ou até da França, provavelmente esses vão recuperar de forma mais rápida, se bem que também tem havido algum frição político, algum choque político, pelo alegado episódio da Alemanha ter encomendado mais vacinas do que aquilo que era a cota europeia, portanto ter alegadamente havido aí alguma colisão de interesses. Mas é claramente a região desenvolvida onde pode haver clivagens, pelo menos durante o primeiro semestre, e diferenças de recuperação enquanto não chegam os estímulos europeus. Luís, muito obrigado por mais uma participação no Mercado de Ação. Até uma oportunidade nas próximas semanas. Muito obrigado. Marco, estamos quase a acabar. Falta o protagonista da semana. Quem é que é? O protagonista da semana é Chuck Schumer, que é agora o líder da maioria do Senado, ou no Senado norte-americano, o democrata, que antes era o líder da minoria, e Chuck Schumer foi protagonista esta semana quando disse que o pacote de estímulos só devia estar aprovado dentro de 3, 4 semanas ou até mais, o que provocou nos investidores uma reação negativa, que estavam à espera de um processo mais célere. Schumer será certamente uma pessoa em destaque nas próximas semanas e meses, tendo em conta que é no Senado que existe um maior equilíbrio entre os dois partidos e, portanto, aqui mais clivagem. Muito obrigado, Marcos. Chegamos agora sim ao final de mais um Mercados em Ação. Agradeço a preferência dos nossos telespectadores. Até à próxima semana.